E aí, minha gente, arrasta uma cadeira e bora conversar um bocadinho de história, minha gente. Na nossa conversa de hoje, antes de nós começar o tirinete, eu queria pedir para você se inscrever no meu canal, viu? Rojão da História. É só apertar o bilotinho aí que dá certo demais. Minha gente, para nossa conversa de pé de cadeira hoje, nós vamos falar sobre um breguete chamado Iluminismo. Eita, que nome diferente, né? Iluminismo. Que quando o cabo começa a imaginar o que é, já dá para entender que é alguma coisa que tem a ver com luz, né? E vai nessa onda, que dá certinho. É isto mesmo. Minha gente, o que foi em si o Iluminismo? Nada mais é que foi um movimento do monte de gente sabido, do monte de intelectual que surgiu na Europa no século XVIII, e é por isso que a gente chama o século XVIII de século das luzes, beleza? E aí, minha gente, o que é que os cabas defendiam lá dentro? Defendia que era obrigatório você usar a luz, ou seja, a razão, contra o antigo regime, que era o que? As trevas, a ignorância. É a hora de você ter uma mentalidade mais aberta, pensar diferente, tá certo? E aí, eles pregavam, os filósofos do iluminismo pregavam maior liberdade, tanto econômica, tanto pessoal, como política, tá certo? E aí, eles tinham três ideais. Os ideais do iluminismo é bem facinho, ó, preste atenção, não fuja não. Três ideais: liberdade, igualdade e fraternidade. Menino, esses ideais vão influenciar um monte de movimento em toda a Europa, tá certo? Então, os ideais do iluminismo é liberdade e igualdade para todos e fraternidade para todos, certo? Esses ideais vão influenciar a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos. Aqui no Brasil teve a Inconfidência Mineira, que a gente vai fazer um podcast sobre isso, que é a Inconfidência Mineira, que é a história de Tiradentes, viu? E não se aperrei, não. Mas, professor, o iluminismo vai passar por onde? É coisa. Ela é cara. Presta atenção. Primeiramente, o iluminismo era anticlerical. Aí se eu disser assim, o que é? Você diz, não sei, não. O anticlericalismo é o quê? O iluminismo pregava que todo mundo devia se afastar da igreja. Não queira conversa com a igreja. Não queira conversa nem com o padre, nem com o pastor. Pra lá. Essa era a ideia do iluminismo. Vai ter um cabra chamado, esse eu vou mostrar o retrato dele. Aí, esse cabra aí, Diderot. Diderot, e tem uma frase que ele diz assim, ó, é tora essa frase dele, viu? O homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Eita, tirinete. Rojão, viu uma frase dessa? O homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Essa era a ideia de Diderot. Igreja pra lá. Outro aspecto importante do iluminismo é a posição da burguesia. É neste momento que começa a se refletir esta maturidade desta burguesia, tá certo? Uma outra característica, um outro aspecto que o iluminismo abraça é a política. Dentro da política, o iluminismo ele vem dando uma ideia diferente do Renascimento. Lembra lá do Renascimento que nós conversamos em outro podcast? Pronto, o Renascimento dizia que o rei devia mandar em tudo. A ideia do absolutismo. Eles quebram esse negócio de renascimento, quebram esse negócio aí de rei mandando em tudo, e ele quer limitar o poder do rei. E é neste momento que a burguesia, que só dava dinheiro, agora ela quer participar da política. Tá certo? Aí dentro dessa política surge também o liberalismo político. Que qual é a ideia? Vai participar da política quem sustenta o Estado. Era uma questão muito lógica isso aí, certo? Então, o liberalismo político era deixar que quem sustentasse o Estado pudesse participar da política, no caso também a burguesia. Agora é interessante, acaba prestar atenção no liberalismo econômico. Num cabra chamado, olha o retrato dele aí, esse cabra se chama Adam Smith. Adam Smith, esse cabra é um rojão, viu? Bonitinho, rapaz. Adam Smith é um filósofo, um economista escocês, que ele é considerado o pai da economia moderna. Que ele tinha um negocinho que chamava sobre a mão invisível do comércio. Professor, o que é essa mão invisível do mercado, do comércio? É que tudo que acontecia de ruim
o comércio ou o mercado, a economia se resolvia naturalmente. Não precisava ninguém estar se metendo no meio. Sozinho, a economia ia voltar para o seu lugar, certo? Então, Adam Smith, ele é o pai da economia moderna. Outro cabra que eu vou mostrar o retrato dele aqui agora é esse aí, ó. Rousseau. Eita, Rousseau. Esse nome desses cabras é tudo diferente, viu, minha gente? Então, um é Adam Smith, outro é Diderot. Agora vamos falar de Rousseau. Rousseau, ele vai criticar o quê, professor? Ele critica a propriedade privada. Ele está dizendo que quem tem um terreno, isso gera o quê? Conflito, porque essa propriedade privada, a desigualdade, gera um conflito. E ele vai bater muito nessa ideia de igualdade social, que todo mundo tem que ser igual. Lembrando lá os ideais, né, de igualdade. Vai ter outro negócio também dentro do iluminismo chamado despotismo esclarecido, que é o quê? É os reis que querem, estão percebendo que vão perder o poder, mas então vamos agradar o povo também, vamos ser certos, vamos agir na lei. É os despotistas esclarecidos, é os reis que se aproximam dos filósofos. Tem rei que só foi sabido, não foi perdendo os poderes assim não. Tem outro cabra chamado Voltaire, olha o retrato dele aí, Voltaire. O que é que Voltaire dizia, professor? Voltaire, ele já tá vendo, ele dizia mesmo, ele queria a liberdade de expressão. Tem uma frase de Voltaire, olha essa frase como é bonita aí. Discordo daquilo que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizeres. Veja que voz diferente. Ou seja, ele está dizendo aqui, eu posso não concordar com o que você diz, mas você tem um direito de dizer o que você quiser. Isso é o mais certo. Eu posso não concordar com a opinião de alguém, mas eu tenho que respeitar e permitir que o povo fale o que quiser. E Voltaire ainda bate na ideia de igualdade jurídica. Muito bem. Outro cabra que tem um nome diferente é esse aí, ó. O retrato dele, Montesquieu. Montesquieu queria o quê, professor? A separação de poderes. A ideia mais clássica dele é a tripartição do poder. Isso aí, ó, executivo, judiciário e legislativo. Legislativo, executivo e judiciário. E defendia também a monarquia constitucional. Não podia deixar de conversar aqui com vocês, dentro do iluminismo, e não falar desse outro cabra aí, ó, John Locke. Eita, John Locke. John Locke é basicamente o cabra que o povo diz que é o pai do iluminismo, né? Ele tem uma ideia de criticar Thomas Hobbes, lá dos teóricos do absolutista. Ele não vai concordar com a ideia de Thomas Hobbes, ele vai dizer, primeiramente, se o rei não prestar, rebelião. Se os direitos não for garantidos, vamos para piso, vamos para briga, vamos para confusão. Rebelião, cara, soberano não garante os direitos. Ele não tinha conversa com ele, não. E outra coisa, o Estado é que tem que ser o servo do cidadão. Não é o contrário, não. Não é o cidadão que deve dever ao Estado, não. É o Estado que é o funcionário do cidadão. E ele também defendia a monarquia parlamentar. Para a gente continuar conversando, tem um negócio chamado enciclopédia. Daquele cabra anticlerical, de Diderot, o retrato dele aí, e da Lambert. Eles vão fazer o quê? Essas ideias, tudinho desses filósofos, eles vão juntar num canto só, eles vão coletar os pensamentos dos filósofos tudinho e lançar a enciclopédia. E por fim, minha gente, como eu já falei, a ideia do iluminismo é essa igualdade, né? Tanto jurídica quanto explícita no voto censitário. Minha gente, não tem mais o que conversar não. Então o iluminismo é esse modo de pensamento, é essa mudança que vai acontecer na vida do povo, com esses pensamentos diferentes, na parte política, na parte econômica e na parte jurídica. Minha gente, eu espero que vocês tenham entendido. Se por acaso você não entendeu, é só voltar o vídeo de novo, que aí vocês prestem atenção, dizem, Ricardo, professor, eu não entendi isso não. Aí se você não entendeu, bota aí nos comentários que eu vou ter um prazer maior do mundo de responder suas dúvidas. Minha gente, por hoje, a nossa conversa era só isso. Não deixe de se inscrever no canal não, Rojão da História. Compartilhe com seus amigos. Manda para aquele amigo seu que está tendo aula de história e não está entendendo, para ele poder entender. Um cheiro para todo mundo e até a próxima.